A satisfação é toda minha. Eu tive a oportunidade de participar do grande evento que vocês promoveram no Rio Grande. E hoje eu tenho a alegria também de ver esse programa estendido aqui ao meu estado, nas cidades de Mineiros, de Jataí, atingindo todo o sudoeste goiano. O momento é um momento extremamente delicado, é um momento que a sociedade brasileira está convivendo com uma situação de desemprego, de angústia, vendo aí a estatística da Confederação Nacional do Comércio com mais de 95 mil postos de vendas no Brasil, hoje lojas fechadas, mais de 1,5 milhão de desempregados, e agora o governo, aquilo que eu já denunciava há bastante tempo, está acontecendo, ou seja, o governo agora voltou, tá certo, a sua carga sobre o setor primário, ele voltou no sentido de poder agora querer cobrir o rombo da Previdência tributando exportações. Essa será mais uma das medidas do governo nesse projeto de ajuste da Previdência e também, também do governo federal junto com a CPMF. Então nós teremos imediatamente 2 pontos que penalizarão em muito a agricultura brasileira. A cobrança de impostos na exportação, nós teremos uma tributação hoje, tá certo? Caso o governo aprove o seu projeto de ajuste da Previdência, e também da CPMF. Então são 2 pontos que o setor que mais sofre e que tira a competitividade internacional da agropecuária brasileira, são esses 2 que o governo quer aprovar aqui no Congresso Nacional. Eu vejo que o setor neste momento sentiu, tá certo, que o governo vai saquear o setor. É aquilo que nós vimos no governo da Cristina Kirchner, não é? As retenções, aquilo que foi praticado lá, o que existe de mais retrógrado, mais atrasado, está sendo hoje implantado também nos estados. Infelizmente, o meu estado de Goiás passou a aplicar isso via decreto, ampliando também agora a carga tributária às exportações no meu estado de Goiás, o que penaliza enormemente, neste primeiro momento, soja e milho, mas nós sabemos que isso aí rapidamente vai se estender a todos os outros produtos da agropecuária brasileira. Vivemos um momento extremamente difícil. Acredito que com isso que nós estamos assistindo, a sociedade vai pelo menos se mobilizar no dia 13 de março. E há pouco eu conversava com vários prefeitos e o que eu estou sentindo hoje é que esta mobilização do dia 13 de março, ela não será apenas dos ativistas, ela será sim do cidadão brasileiro que produz e trabalha, que hoje já viu aquilo que nós mostrávamos e que muitos não quiseram ver, a situação de colapso que chegou o atual governo. Eu acredito que o dia 13 de março não será apenas a mobilização, será a queda de um governo que já não tem mais aprovação nas pesquisas e não tem base de apoio popular. Esse é o sentimento que eu vejo na casa e nós temos que estar alertas, atentos e dedicados aqui a não deixarmos com que a agropecuária brasileira seja saqueada, inviabilizada, como fez com a Petrobras, fundos de pensão e vários órgãos estatais, e agora querendo saquear não só a agropecuária, mas também o bolso do cidadão brasileiro. Senador, uma pergunta que vem de São Paulo, do Francisco Vila, que é diretor da Sociedade Rural Brasileira, o senhor conhece? Ele fala aqui, lembra que o senhor com 40 anos foi candidato a presidente do Brasil. Daquele tempo para cá, o que mudou até hoje em termos de surgimento de jovens líderes? Ou seja, a sociedade rural brasileira tem um projeto de lideranças, de geração de novas lideranças. Essa questão, já que o senhor tem uma ligação muito forte com o agro. Realmente eu fui candidato a presidente da República com 39 anos de idade. Foi uma iniciativa ousada. No momento em que nós lutávamos ali na redação da Constituição brasileira, foi uma grande vitória que o setor rural obteve. Outros setores não tiveram as mesmas garantias que nós temos em relação ao direito de propriedade, dada a mobilização do setor e a presença do setor primário nos eventos e também na presença de todas as sessões do Congresso Nacional. E ali, a partir dali, nós continuamos essa luta. Infelizmente, você coloca bem, o presidente da Sociedade Rural Brasileira está de parabéns em tentar buscar incentivar jovens para que levantem essa bandeira e continue
essa luta em defesa do setor produtivo primário. A carência hoje é real e nós precisamos de jovens independentes, pessoas que têm independência moral e intelectual para poderem, aí sim, defender o setor e ter liberdade para enfrentar, nas horas necessárias, às vezes máquinas de governo ou às vezes pressões do sistema financeiro ou outros lobbies que possam surgir contra a agropecuária. Eu parabenizo a iniciativa e peço que ele tenha sorte, porque infelizmente hoje as pessoas estão tão desencantadas da política e de assumir cargo de liderança em entidade que normalmente estão apenas se preocupando em cuidar das suas próprias vidas e com isso nós estamos entregando, como o Brasil entregou o poder a uma verdadeira quadrilha que está no comando há 13 anos. Esse é o reflexo da omissão da classe política brasileira, como também dos cidadãos de bens, o que nós estamos vivendo no dia de hoje. Mas fazer o que para identificar, conscientizar e desenvolver os sucessores nas empresas rurais e assim criar uma rede para levantar novos líderes de entidades, líderes comprometidos com a causa real do produtor? Veja, nós não temos aí uma regra única capaz de identificar. Isso vai muito do estado de espírito da pessoa, da sua própria família, a pessoa deixar uma atividade que tem, tá certo? A profissão que exerce, abrir mão do seu dia a dia, do convívio com a família, de ter que se deslocar por todos os estados do Brasil. Quando estive à frente da UDR, eu andei o Brasil todo, eu fazia uma média de 3, 4 estados por semana. Cheguei a fazer 6 estados num único dia, mobilizávamos milhares de pessoas, criamos mais de 350 entidades e diretórios do nossa entidade no Brasil todo. Enfim, para se ter um poder de mobilização com a abrangência nacional, tem que se ter muita dedicação e tem que ter aí o reconhecimento também da classe, mas ao mesmo tempo a paciência também dos familiares em suportarem aquela carga toda que é despejada nos ombros daquele que assume a liderança. Não existe uma regra única, é pedir que realmente os jovens da agropecuária se voltem um pouco mais para o debate político, para terem representantes, para que a frente parlamentar da agropecuária seja cada vez mais forte e com isso possamos atingir aquilo que nós estamos mantendo na Câmara dos Deputados e agora no Senado Federal, que é uma bancada de defesa e ao mesmo tempo de aprovação de temas polêmicos que não são tão penalizadores da classe graças a essa bancada. Senador, aos produtores, a família do campo, a sociedade que tem acompanhado a Voz do Campo, que é um projeto inovador, nesta rede de rádios em alguns estados da nação, o que vai acontecer nos próximos dias no Brasil? As pessoas querem algo, uma palavra mais real, mais concreta, de algo que aconteça nesse país que mude a vida dos brasileiros, que tire um pouco essa pressão, essa falta de paz da família brasileira. Olha, eu estaria aqui plagiando o Kennedy. Eu diria que não pergunte apenas o que alguns podem fazer, mas o que nós juntos podemos fazer. Se a classe tem esse grau de consciência, se a classe produtora rural entende que nós vivemos um momento de uma grave crise, se nós vivemos um momento de instabilidade econômica e social, de proporções jamais vividas no país, se ele tem essa consciência, eu acredito que ele irá para as ruas no dia 13 de março. No momento em que nós tivemos essa mobilização disseminada em todos os mais de 5 mil municípios no país, no momento em que esse sentimento, ele não foi específico de uma classe, mas sendo exatamente de toda a população brasileira, eu acho que aí está atestado, tá certo, o fim deste governo. E quando se precisa resolver um assunto, se resolve. Eu sempre trabalhei a tese da antecipação das eleições para presidente da República, para que o Brasil possa sair dessa situação caótica que se encontra e desse caminho para o abismo que o PT está levando o país. Senador Caiado, obrigado pela atenção com a Voz do Campo, um grande abraço, um bom 2016 para o amigo. Olha, eu agradeço a oportunidade, foi um evento extremamente produtivo. Esse trabalho que vocês estão desenvolvendo é merecedor de todo o crédito, do nosso apoio. É algo que realmente mostra, quando você coloca aqui a necessidade de novos líderes,
Na minha época nós não tínhamos, tá certo, esse apoio por parte da imprensa, e muito menos nós tínhamos, tá certo, um programa como este de vocês, da extensão e da abrangência que vocês atingem hoje todo o território nacional. Então, os meus cumprimentos ao trabalho que vocês desenvolvem, e acredito, neste momento, que vocês estão fazendo muito mais do que muitos líderes do setor rural deveriam estar fazendo neste momento de crise. Não tem porquê a omissão, já que existe aí, por parte da mídia, uma parte que vocês representam, os microfones abertos para que o debate seja colocado e o setor seja conscientizado da dificuldade que vive. Meus parabéns pelo programa Voz do Campo, e dizer que gostaria de ter tido a oportunidade de conviver com um grupo de pessoas tão dedicadas e que cuidasse tão bem da informação e da comunicação no momento em que eu fui líder e comandante do movimento ruralista do país. Nós não tínhamos naquela época o que vocês estão promovendo hoje a todas as lideranças brasileiras. Meus parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Senador Ronaldo Caiado, aqui na Voz do Campo.